Hello, my friend, minha friend. Mais uma vez estamos aqui, desta feita, analisando a lei do preconceito racial. Ué! Já é uma lei mais atrativa, é uma lei que tem uma maior incidência em concurso, não tanto quanto deveria ter, mas tem sim, ok? Então estou me referindo à Lei 7716/89, Lei do Preconceito Racial, e vamos abordar a primeira parte. Esta lei foi subdividida em dois momentos para facilitar a sua compreensão, ok? Quando falamos em preconceito racial, temos que analisar o germen da questão, as origens. E a origem dessa lei está aqui, no artigo 5º da Constituição, no inciso 42, onde lá se prevê como crime a figura do preconceito racial, sendo inclusive os referidos considerados inafiançáveis e imprescritíveis. Significa que a qualquer momento em que se tomar conhecimento de uma conduta de preconceito, a pessoa poderá ser punida. E para reforçar a sua memória, sou obrigado a desenhar o mandacaru do crime. Esse é o mandacaru do crime, amigo. Aqui na base do mandacaru temos o artigo 5º da Constituição. E quais são as flores do mandacaru? As flores são os incisos 42, os incisos 43 e os incisos 44. Não esqueça que o 42 está aqui e o 44 está aqui. 42, preconceito racial. 44, formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Os dois únicos crimes considerados imprescritíveis no Brasil. E o 43? O 43 são os crimes hediondos. E somando os três aqui, você tem os crimes inafiançáveis. Preconceito racial, crimes hediondos, formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. E eu criei o Mandacaru do Crime, The Mandacaru's Crime, em homenagem a árvore do crime, The Tree Crime, de Evandro Guedes. Então, se ele criou a árvore do crime, eu criei o Mandacaru do crime. Não é uma gracinha, uma belezinha? Eu também acho, obrigado. Bom, quando falamos em preconceito, meus queridos, se falar preconceito racial, mas o preconceito é algo um pouco mais abrangente, porque ele não se restringe tão somente ao aspecto raça. E raça é um negócio complicado de você definir hoje no Brasil. Já dizia Sepúlveda Pertence, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e hoje advogado de José Luiz Inácio Lula das Selvas, o velho e bom Sepúlveda, que quem discrimina o povo judeu comete crime de preconceito, apesar de judeu, sob a ótica de Sepúlveda, não configurar uma raça. Eita porra! Então, quando se fala em raça, a coisa tem muito mais a ver do que mero pigmento de pele, tem muito mais a ver do que a mero ajuntamento de pessoas unidas por um mesmo ideal. Raça tem um aspecto muito a ver com o histórico. No Brasil, temos alguma raça pura aqui? A maioria vai dizer, não, impossível. O Brasil somos todos miscigenados. E você está enganado, jovem. No Brasil nós temos raças puras. Os índios, por exemplo, existem os tapuias, existem os tapajós, existem os tupinambás, existem os jezereleuás. E existe a famosa tribo dos papacu de cabeça dourada do Alto Xingu. Caso você não saiba, ainda bem que você não conhece, porque essa tribo é terrível. Quem cai lá, eles papam o cu mesmo, hein? Papacu, o quê? Não, meu cu não, é o seu cu, nós vai papar, não, nada disso, meu cu não. Não, mas aqui nós papacu, tudo bem, mas aqui não pode, entendeu? Então, índios, essa é uma raça à parte, mas o preconceito não é só em relação à raça, mas também em relação à cor. E qual é a cor dos seus olhos? Qual é a cor? A que cor estou me referindo?
Cor, existem somente três. Ou o indivíduo é branco, ou o indivíduo é negro, ou o indivíduo é amarelo. Ah, professor, mas eu tenho a cutis parda. Professor, eu tenho a cutis 10 para meia-noite. Eu dou aula na faculdade Zumbi dos Palmares. Uma faculdade afrodescendente, digamos assim, focada para o público afrodescendente. E um dia uma moça me procurou e disse, professor, eu tenho a cor de papelão molhado. Eu falei, olha, é uma cor interessante, eu nunca havia observado essa postura. Não confunda cor com cutis, meu amigo. Cutis é outra história. Cor é branco, amarelo e negro, beleza? Muito bem. Também configura o preconceito com relação à etnia. E etnia tem a ver com a procedência estrangeira do indivíduo. Discriminá-lo porque ele é argentino. Não, aí pode. Não, discriminá-lo porque ele é mexicano. Discriminá-lo porque ele é alemão. Discriminá-lo porque ele é paraguaio. Não pode. E também temos o preconceito com relação à procedência nacional. Discriminá-lo porque é paulista, discriminá-lo porque ele é gaúcho, discriminá-lo porque ele é baiano, discriminá-lo porque ele é carioca. Então também ocorre aí o preconceito. E também a discriminação em relação à religião. Lembre-se que o Brasil é um Estado laico, não temos religião oficial. Desde quando o Brasil é laico? Muitos vão dizer, desde a Constituição Federal de 1988, de 88. Errado! O Brasil é laico desde a primeira Constituição Republicana, meu camarada, 1891. Toma, segura essa. Beleza? Então, o preconceito se dá em relação a essas pessoas, essas figuras, tá? Agora, o que é o preconceito na verdade, gente? Preconceito é uma mácula, na verdade, é um câncer social e equivoca-se quem no Brasil pensa não haver o preconceito. Aliás, o Brasil é um dos piores preconceitos que existem, que é o preconceito velado, é o preconceito disfarçado. Diferente, por exemplo, de um preconceito norte-americano, onde lá o pessoal fala, não, negro pra cá, branco pra lá. Lógico, isso não é uma unanimidade, mas lá você verifica isso em loco, em bairros onde você verifica, por exemplo, somente a presença de negros, como no Bronx, the Bronx, entendeu? Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é o preconceito velado, onde o cara diz que não tem, mas na verdade tem e age assim, e isso é a mais pura verdade, ok? Lamentavelmente. Bom, então, na verdade, os crimes de preconceito, eles se subsumem no quê? Não é no ato de você ofender a pessoa em razão do preconceito, porque isso é um outro crime que nós veremos oportunamente no fim desta aula, tá bom? Os crimes de preconceito, eles se caracterizam quando? No ato de você impedir, no ato de você obstar, no ato de você cercear o quê? O acesso do indivíduo em razão desses caracteres, a uma série de atividades, a emprego, ao estudo, a meios de transporte, a estabelecimentos comerciais, a ambientes sociais. Então, isso é o crime de preconceito, ok? Um crime que não é fácil de ser identificado. E, como eu já falei, muitas vezes ele se demonstra da forma velada. Então, vamos ver quais são esses crimes, porque são fáceis de você memorizar. Então, vamos colocar aqui os artigos pertinentes. O primeiro deles, o artigo 3º, que é o ato de você impedir ou o ato de você obstar o acesso. Acesso aonde? Aos órgãos da administração pública direta ou indireta, desde que você tenha efetivamente os requisitos para essa finalidade. Então, você foi lá aprovado, você foi contratado e você acaba sendo cerceado de acessar a função pública em razão dessas figuras de preconceito, o que é uma coisa inaceitável, o que é uma coisa lastimável, diga-se de passagem, ok? Mas você tem que estar devidamente habilitado para exercer a atividade. Estudou, prestou concurso público e tal,
E na hora da entrevista, por isso que eu falo, gente, essas entrevistas, concurso público que tem esse troço aí, não me cheira bem, não me cheira bem. Prova oral, não me cheira bem. Prova é ali, ó, no papel, entendeu? Papel, prova objetiva, prova discursiva. E se for o caso, análise psicológica, lógico, até aí tudo bem. Agora, esse papo de entrevista pessoal é um negócio que dá margem à interpretação. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu trabalhei 27 anos na polícia e a gente sabe que existe sim, tá? Então, essas seriam as condições do primeiro crime: impedir o acesso aos órgãos de administração pública direta ou indireta e também, notadamente, a sua promoção funcional. Então, você preenche os requisitos para ser promovido, você preenche os requisitos para galgar um cargo acima. No entanto, você é discriminado. Não vamos promovê-lo porque ele é negro. Não vamos promovê-lo porque ele é um paulista. E assim por diante, tá bom? Essas são as condutas, não tem como cair para você diferente no concurso, ok? Muito bem, vamos para o próximo aqui, crime de preconceito, desta feita no artigo 4º da referida lei. E a conduta também se subsume em você negar ou você obstar o quê? Emprego em empresa privada. Gente, empresa privada não é porque a empresa é particular que a pessoa pode fazer o que bem quiser naquela porra. Não é? Eu só quero gente assim, eu só quero gente assado. O direito ao trabalho é um direito inerente a todos, ok? Então a pessoa não pode, eventualmente, cercear uma oportunidade de emprego porque a pessoa é branca, porque a pessoa é amarela, porque a pessoa é negra, porque a pessoa, eventualmente, é de um outro estado, uma pessoa estrangeira, ou em razão de uma religião que ela venha a professar. Esse, então, assunto de religião é terrível, que é um absurdo, né? Toda religião conduz a Deus. Como é que uma pessoa que se diz religiosa, crente, temente a Deus, pode praticar um ato de preconceito sem atentar contra a sua própria religião? É um absurdo dos absurdos. Então, você cercear o emprego em razão disso, só contratamos moças loiras, altas, magras, de olhos azuis, etc e tal. Aliás, me veio a calhar uma coisa interessante agora. Quando falamos em preconceito, atente que essa lei não disciplina o aspecto do preconceito em razão da condição social do indivíduo. Atente que essa lei não prevê preconceito em razão da condição intelectual do indivíduo. Atente que essa lei não prevê o preconceito em relação à idade. Atente que essa lei não prevê preconceito em relação à orientação sexual. Cuidado para não se deixar levar por essas questões, ok? Que não dizem respeito aos crimes de preconceito, os quais estão amarrados àqueles 5 aspectos que nós já vimos, certo? Muito bem. Então, também vai incidir nas mesmas penas desse crime quem deixa de conceder o equipamento de proteção individual. Então, eu tenho vários empregados lá, mas para aqueles ali, esses que vieram do norte, eles que se fodam, vão trabalhar sem capacete, sem luva, sem bota, se cair do andaime lá, dane-se, é um a menos. Não pode. Todos têm que ser tratados da mesma forma, todos têm que receber os mesmos equipamentos, o mesmo tipo de atenção, o mesmo tipo de tratamento, ok? Também se afigura em preconceito quem na empresa privada impede a ascensão profissional. O duro é você identificar essa possibilidade, mas que isso ocorre, com certeza ocorre. Não vamos promover ele porque ele é descendente de colombiano. Não vamos promover ele porque ele é aborígene. Não pode. E também, eventualmente, no que diz respeito à configuração do crime de preconceito, um tratamento diferenciado, principalmente em relação a salários menores em razão do preconceito. Veja bem, não confunda cu com bunda. Uma coisa é o preconceito, que nós estamos vendo aqui.
Agora, dentro de uma empresa, existem setorizações. Então, existe desde o empregado braçal, até o nível gerencial, até o nível empresarial. Isso já não é preconceito. Então, o alto escalão come no restaurante X. O médio escalão come no restaurante Y, dentro da empresa. E o outro escalão no restaurante Z. Isso aí não se afigura em preconceito, ok? Mas por quê? Cada povo tem sua preferência alimentar, digamos assim, né? Então eu digo isso porque eu já vi questões dessa natureza. Não, isso não é. Isso tem a ver com a aptidão profissional, intelectual de cada um, tá bom? Isso não é o preconceito. O preconceito é dentro de um mesmo nível, tratar as pessoas de maneira diferenciada em razão daqueles fatores que nós vimos, tá bom? Muito bem. E atenção! O artigo 4º ainda diz respeito que aquele que recrutar trabalhador destinando uma preferência específica, só queremos loiras, magras, altas, de olhos azuis. Esse vai tomar na peida, porque vai ser condenado, inclusive, à prestação de serviços à comunidade, naquilo que diz respeito à promoção de igualdade racial. Agora, gente, é óbvio, não se pode levar tudo ao pé da letra. Quero fazer um produto, um protetor solar para pessoas de pele clara. É lógico que eu não posso convidar um negrão para fazer esse comercial. Quero fazer um comercial de propaganda de shampoo para cabelos encaracolados. Eu não posso chamar alguém de cabelo liso para fazer o comercial. Então, é nesse sentido, ok? Existem certos tipos de atividades, obviamente que nesse aspecto de propaganda, que se exige especificamente uma qualidade do indivíduo. Depende para quem você vai oferecer o produto, não é isso? Estou dizendo em linhas gerais, né? Serviços de natureza geral. É que não se pode haver esse tipo de discriminação. Muito bem. Temos também aqui no artigo 5º outra figura de preconceito. E pode ver, é sempre recusar, impedir, obstar, não atender, não fornecer. No caso aqui, recusar, impedir acesso a estabelecimento comercial. Não pode existir um troço desse, né? Também, que não se confunda, como apareceu já aí, né, a pessoa eventualmente ali, né, onde apareceu lá, não foi bem estabelecimento comercial, foi mais um restaurante, o menino negro, desacompanhado, menor, zanzando entre as mesas. Ué, não tinha pai nenhum ali, o garçom, né, pensou que é alguém que entrou na rua. Aí foi tirar o moleque lá, aí veio o casal de pais brancos, adotaram um moleque negro. Que é essa? Tá arrancando o moleque aqui? Não tô arrancando. Tá desacompanhado dos pais, né? Não sei o que ele pretende, então está sendo convidado a sair daqui do restaurante, lógico, né? Aqui no lugar de mendigar, eventualmente. Então foi um contexto ali, certo? Então, não é nesse compasso. O problema não era nem o moleque ser negro, era o moleque estar sozinho, menor, criança, circulando entre as mesas, né? Sem que houvesse aparentemente os responsáveis ali. Então o aspecto aqui é recusar, impedir o acesso a estabelecimento comercial de forma genérica, ok? Bom, vindo para cá agora, veja esse caso do artigo 6º, um caso que eu reputo gravíssimo, que seria recusar, negar a inscrição de aluno em estabelecimento de ensino. Absurdo! Ensino privado e ensino público. Não pode! É crime de preconceito e se a pena, o crime é cometido em razão de uma pessoa menor de idade, um menor, adolescente, criança, sofre o agravamento de 1/3. Apenas a título de curiosidade, eu coloquei a pena aqui, você vai ver o porquê disso já já, de 3 a 5 anos de reclusão. Eu entendo que todo concurso público onde se pede o direito e se pergunta a pena de um crime é um concurso execrável. É uma pergunta descabida, porque pena não se pergunta. Mas você vai encontrar provas, bancas, que têm a coragem, a ousadia de se pedir isso. Gente, para quem é da área do direito, perguntar pena é assinar um atestado de idiotice. Porque pena, ela não é memorativa.
pena é uma coisa consultiva. Você pode perguntar, sim, numa prova, se o crime a pena agrava, se privilegia, diminui, mas não perguntar a pena, mas aparece. Por isso fiz questão de colocar aqui, tá bom? Muito bem. Também é o preconceito impedir o acesso à hospedagem, hotel, pensão. A lei fala até em estalagem. E eu me lembrei da estalagem de Sherwood, onde Robin Hood atuava, porque estalagem no Brasil realmente é uma coisa assim meio fora do contexto. Mas não importa, qualquer tipo de abrigo aqui, hotel, motel, pensão, enfim, enquadrar-se-ia aqui no artigo 7º. Você está impedindo o acesso em razão do preconceito. Não é a pessoa que está embriagada, não é a pessoa que está drogada, não é isso, tá bom? No artigo 8º, temos aqui a figura de você impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares. Também não se confunde com aquela situação do bar lotado. Não tem garçom suficiente e a pessoa não é atendida. Então aí tem que ficar de butuca para verificar se não está atendendo em razão do preconceito ou não se está atendendo em razão de uma deficiência, tá bom? E por último, nesse primeiro bloco, quis chamar sua atenção para aquilo que não é preconceito. É o crime do artigo 140 do Código Penal, o crime de injúria, parágrafo 3º, a chamada injúria agravada pelo preconceito racial. Quem não se recorda daquele jogo entre Grêmio e Santos, feito lá no Sul, onde, à época, o goleiro do Grêmio o goleiro do Santos era o famoso Aranha, aracnídeo, aranha, um negro tal, e aí uma loirinha lá, ela não foi a única, vários do Grêmio lá gritaram, "Aê, macaco!" E aí, gente, o crime de injúria, diferente dos crimes de preconceito, que são, obviamente, de ação penal pública incondicionada, esse é da ação penal privada. Então veja, xingar a pessoa, "Aê, seu macaco! Aí, seu branquelo azedo! Aí, seu índio filho da puta! Aí, seu boliviano do caralho!" Coisas, desculpe o linguajar, desculpe, mas eu tenho que trazer você a uma realidade, não é isso? Então isso não é preconceito, isso é injúria agravada pelo preconceito. E o gozado foi depois a moça, ela foi identificada pela câmera, foi levada para o distrito policial, porque o Aranha deu início à ação penal por uma queixa-crime, porque a injúria é um crime de ação penal privada, e a moça lá no DP, ela dizia assim para o delegado, "Mas eu não chamei ele de macaco." Não chamou. Um minuto só. Câmera, luz, ação. Apareceu a moça lá. "Macaco!" E aí, e o que é isso? Vai se fuder, sua desgraçada. Toma, vadia. Bom, então, nesse contexto, vamos resolver aqui algumas questões da lei de preconceito. Professor, essa lei é bruta mesmo, hein? Veja, IBFC 2017, Embasa, assistente de laboratory. Assinale a alternativa correta sobre a pena aplicável. Olha lá que eu falei, pena aplicável no caso de alguém recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado, de qualquer grau, de acordo com as previsões expressas na Lei 7716 de 89, que define os crimes de preconceito. Gente, olha que pergunta fela da puta. Perguntar pena, vá pro inferno. Mas com certeza o preconceito é um crime grave. Preconceito é um crime imprescritível. Preconceito é um crime inafiançável. Você podia descartar já o quê? Com certeza não seriam penas de detenção. Aí restariam as penas de reclusão. E, como você teve aula comigo, você acertaria que a pena é a da letra B. Reclusão de 3 a 5 anos. Ok? Toma! Muito bem. Vejamos a próxima. Essa já mais bem elaborada questão. FUNCAB 2016, Polícia Civil do Pará, escrivão de Polícia Civil. Vejamos se conseguiríamos resolvê-la.
qual, dentre as condutas a seguir enumeradas, ocorre a incidência de crime diverso daqueles tipificados como crime de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, previsto na Lei 7716 de 89. Então, ele quer a conduta que não é preconceito. Vejamos. A. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem, qualquer estabelecimento similar, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Gente, nós vimos que isso é preconceito. Ele quer aquilo que não é preconceito. B. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Vimos também que isso é preconceito. Ele quer o que não é preconceito. Letra C. Injuriar alguém. Opa! Utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, na lata. Ok, gente? É a letra C. E se é C, é Charlie. E D. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Isso também é crime de preconceito. Assim sendo, meus caros, meu caro, minha cara, aluna, aluno, menino, menina bruta, então fica aqui esta mensagem sobre os crimes de preconceito racial, primeira parte. Não se esqueça, crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis. Não só crimes hediondos, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Professor, por ser crime inafiançável, o indivíduo pode responder em liberdade? Sim, desde que comprovado não haver necessidade para a decretação da prisão preventiva e o indivíduo reunir aqueles requisitos que você já deve saber: ser réu primário, ter trabalho idôneo e residência fixa. Nesse compasso, nada impede que o juiz conceda a liberdade provisória sem fiança para os que estão respondendo por crimes de preconceito racial. E tenho dito. Um grande abraço a todos e logo mais concluiremos o assunto na segunda parte. Não percam os próximos capítulos. Ué!